o destino é assim, sabe? Você falou, foi um dos primeiros empregos, quase que foi um dos primeiros empregos. Eu tinha 18 anos de idade, eu era vendedor da agência Volkswagen em Dracena. Muito me orgulho em dizer que na época eu ia aqui 2 barras, vendia Piruacombi, né, para sítio, né, essas coisas aí e tal. Né? Muito bacana, eles iam lá, fazia todo o negócio e o comprador nem vinha na agência, era uma confiança mútua, sabe? Trazia o carro dele, avaliava, comprava e tal. Aí, uma irmã minha casou. Saúde. Vida longa, bons negócios. Mais 70 anos. Aí, uma irmã minha casou em 75, eu tinha 18 anos, e ela foi para Campo Grande. E eu fui visitá-la já um ano depois, e ela morava em Campo Grande. E eu fiquei encantado com Campo Grande, uma cidade grande, né? A cidade ainda era nova, ainda tinha 60 anos, na época. E eu vi lá um mercado bacana, sabe? De fazenda, de tal. Fui para lá. Muito forte o agro. Não, fui para lá não. Aí, isso em 77, janeiro de 77, eu pedi demissão na agência Volkswagen, Dracena, e fui para lá para tentar minha vida lá. Mas veja só. Quando começou janeiro, fevereiro, março, estava indo bem, maio, começou a esfriar os negócios. Parar, assim, sabe? Os negócios. Ninguém comprava, ninguém vendia. Sabe por quê? Porque havia rumores de que o Estado ia dividir Mato Grosso, sabe? Entendi. Olha que interessante. Aí tudo parou. E tinha um cunhado meu que já faleceu, muita gente conhecia aqui em Dracena, chamava-se Almir Glimper Leite. E casou com a minha irmã, Iracema. Ela trabalhava também na Coima, de caixa lá, né? E o Almir era vendedor. Aliás, um excelente vendedor. Vendeu muita, como o Bruno falou, de pessoas que passaram pela Coima. Eu sinto a obrigação de lembrar. Não vou talvez lembrar de todos, mas mencionar alguns aí. Seu Antônio Silva, Laércio. São todos mencionados, tá. Né? Aí o Almir vendeu muito na região de Três Lagoas, né? Ele era dali de Andradina, ele já serviu o exército de Três Lagoas, enfim. E ele estava fazendo a Fapidra aqui em Dracena em setembro de 77. Eu vim aqui, estava em Campo Grande, falei para ele assim, Almir, a coisa lá parou. Quem quer comprar não consegue, quem quer vender segura para esperar valorizar, que há rumores que vai dividir o estado do Mato Grosso. Vai ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nisso chegou o seu José Dancieri, lá na feira. O seu José Dancieri, o Lídio Galete, que era diretor administrativo da Coima também, foi muito importante para a Coima, e o Neto, que era contador. O seu José chegou, o Almir falou, ô, seu José, esse menino aqui é vendedor, e eu falei para ele que não estava contento lá em Campo Grande, ele falou, ô, seu José, esse menino aqui é vendedor e tal, o senhor não está precisando de vendedor? O seu José perguntou para mim assim, você entende de balanço? Eu falei, entendo. Eu comecei a rir antes que essa história eu já sabia. Isso é fato. Você sobe em cima, dá o peso. Aí ele falou assim, então você vai lá segunda-feira. Foi em setembro de 77. Olha, o destino do homem é o seguinte, em outubro, 11 de outubro, dividiu o estado. Caramba. Você vê, olha que história, né? Então eu já tinha dado a palavra que eu ia vir, já tinha até pedido demissão lá. Falei, bom, agora não vou voltar atrás aqui, né? Já tinha dado a palavra, voltei. E o meu destino ficou aqui em Dracena, para pintar aqui na Coima. E comecei em 77 em Venceslau, Prudente, Nova Andradina, e fui abrindo. Desbrava a região toda. A Coima tinha serraria aqui em Dracena, mas ela viu que era restrita a madeira, mesmo porque não tinha madeira que a Coima precisava fazer os equipamentos, que era madeira dura de lei, como IP, essas canafis, langico, né, jatubá, madeiras duras. E ela comprou uma serraria em Nova Andradina. Veja a dificuldade, a visão do seu José, a dificuldade. Não tinha nem a ponte de Epitácio ainda, era balsa. Então no Porto 15 ali. Outra época, hein? A gente não tem ideia. Eu fico escutando essas histórias mais antigas, né? E a gente vê como a sociedade hoje, né? A molecada não tá preparada. É papo de velho, né? Mas assim, a gente, né? Molecada e a gente não a dificuldade era outra. Não vive 10% do que eles viveram, né? Hoje qualquer coisa é mimimi na internet, né? Então, é cada história. E aí, de Nova Andradina, o seu José viu uma oportunidade boa em Naviraí e foi para Naviraí, que lá tinha mais madeira. E aí onde entra o Fernando, que era o filho mais velho dele, que sempre teve atuante, né? Estudou, na época ia de trem, Lucélia, que não tinha nem faculdade, nada aqui, fazia curso lá, contabilidade, essas coisas. Muito bem. O Fernando, o senhor José falou, olha, eu vou comprar, mas você vai ter que mudar para lá para tocar isso aí lá, porque, né? Deixar na mão de terceiro não dá. Aí o Fernando foi.
Quando a madeira estava dificuldade, estado de terra, energia, motor, eu falava no rádio, você vê a dificuldade, não tinha telefone, aquela coisa. Então, olha, como o Bruno falou, essa moçada de hoje, o WhatsApp você vai... Pra história, né? Reclama com o WhatsApp que tá fora do ar, né? Aí, gente, veja bem, o Fernando com crianças pequenas, né? Crianças pequenas, a Fátima, né? Do lado sempre, acompanhando, a dificuldade muito grande. Quando estava tudo querendo normalizar lá, o asfalto, já tinha energia, né, tá, aquela coisa, a madeira estava acabando. Aí o seu José e tal, através de um amigo, do Pesolato e o Prende Arruda, e resolveu investir numas áreas lá no norte do Mato Grosso, em Juína. Fernando, você vai pra lá? Vai, Fernando, pra lá. Com outra filhos, pernada, outra. Dificuldade também. Sim. Tudo estrada de terra, rádio, aquela coisa. Só tinha um mercadinho, era difícil. E eu conheci Juína, logo que eles mudaram pra lá, eu fui lá, não tinha nada, né? Hoje Juína é um polo já, uma cidade bastante avançada. Então veja o sacrifício, né? Lógico, os outros também trabalharam aqui, né? Sim, mas ele foi importante. Porque a matéria-prima nossa, a eles madeira... desbravaram umas regiões Aliás, pesadas. eu me sinto na obrigação de dizer aqui que a Coina sempre usou a madeira, mas tudo dentro das leis, tudo os trâmites legais, com a aprovação do IBAMA, geólogo, agrimensor, do topógrafo... Eu não duvido, para ficar 70 anos no mercado tem que dar tudo certinho. Mendes, sabe, todos as normas, tanto é que a gente exporta. Esse é até uma parte legal de fazer, né? Porque a gente fala de exploração de floresta nativa e aí a gente pensa assim, uma motosserra derrubando a Amazônia, né? Hoje e não é, né? Um plano de manejo florestal, que quando você faz extração de madeira nativa, você tem que ter um plano de manejo que ele é aprovado pelo IBAMA. O que é um plano de manejo? Basicamente ele pega uma área, me corrija se eu estiver errado, Zé. É uma área grande, ele seleciona quais árvores você pode cortar dentro daquele ambiente, você numera essas árvores, faz o corte, né? Justamente para preservar, e aquela área já está recomposta. Naturalmente ela vai se recompor dentro daquele ambiente. Aí você tem que ficar um período sem explorar aquela região. Então, a exploração legal de florestas ela é um meio de preservar a floresta, né? Então, por isso que nós temos que combater muito quem faz desmate legal, quem promove desmate legal. E discuta isso, está muito na moda, né? Desmatamento de Amazônia, tudo. Mas o grande lance, né, e a agricultura, muitas vezes, né, a agricultura e a pecuária sofrem muito essa mancha, né, pelo desmatamento, mas muitas vezes quem faz o próprio desmatamento é o extrativismo, né, é quem faz garimpa, quem extrai ilegalmente, muitas vezes o próprio local, né, o próprio morador local, o indígena, para a subsistência ele acaba fazendo de uma maneira errada. Então nós temos que estimular, sim, esses planos de manejo justamente para às vezes até por falta de informação mesmo, né? Agora, quando uma empresa que realmente necessita da matéria-prima e tem que estar ali fazendo tudo certinho, tem que seguir, né? O que o IBAMA faz. Sim, não tem dúvida. Como o Bruno falou, a exploração da madeira legal é uma sobrevivência, é uma fonte de renda, ela é fundamental. Ela desenvolve a região. Desenvolve a região e a floresta se recompõe de uma forma... um terço do tempo que demoraria uma outra árvore, menos até, para crescer. Por quê? Quando o Bruno bem disse que você dimensiona aquela árvore, que ela tem que estar dentro dos padrões e tal, às vezes tem uma árvore que ela está já madura, poderia ser cortada, eles não autorizam, porque a tendência dela é cair para um lado que vai derrubar mais 2 ou 3 jovens. Então eles não autorizam. Entendi. Então é muito criterioso e muito minucioso. Não derrubou qualquer uma. Né? Aí não derrubou um estudo para ver qual que pode. E é feita a resenha de toda a madeira, além da numeração, etiqueta, é feita a resenha. Se o IBAMA chegar lá e, por amostragem, conferir uma tora que não bate com aquela que estava autorizada, é impagável a multa, fecha a serraria, prisão, é assim. Então a Coina sempre seguiu as leis de acordo com as normas. Tá? E como eu disse, e aí você cortando as árvores, as sementes, os brotos, vão crescer de uma forma... Até porque tem espaço para eles crescerem. Porque tem sol, né? Ele vai buscar o sol, vai crescer. Então, quando a mata fica muito fechada, ela fica fechada. É sustentável, é um sistema sustentável. Essa é a palavra certa, sabe? E é uma fonte de renda e tal. Então, hoje, o Brasil preserva aí a sua grande parte da flora da Amazônia. A Amazônia toda, o Mato Grosso, bom, a grande Amazônia, o Acre, o Pará, tudo, né? Não é porque a gente fala Amazônia, acho que é só o estado do Amazonas. A floresta amazônica é muito grande, né? Vê os países aí que acabaram com tudo e agora ficam de olho no Brasil, né? Hoje o Brasil acordou, já está vendendo seu crédito de carbono, essas coisas. Quem quiser vai ter que pagar realmente, né? Tomara, né? Tem que pagar.